Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé. Os nossos 10 minutos de conversa e de meditação. Você sabe que eu estou falando sobre o perigo de nós nos afastarmos de Deus. Realmente, o perigo de nós nos afastarmos de Deus é muito grande, porque quando a gente se afasta de Deus, certamente vamos cair na mão de Satanás. Ou é de Deus, ou é de Satanás. Ou crer no Senhor Jesus como seu Salvador, ou crer numa outra coisa. Cada um é livre de crer no que quiser. Amém? Mas existe um perigo de nós nos afastarmos de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, a gente perde o relacionamento. Quando perde o relacionamento, perde a comunhão. Quando perde a comunhão, perde a intimidade. Quando perde a intimidade, qualquer lobo pode abocanhar a ovelha. Então, nós precisamos realmente de estar ligados no Senhor. Amém? Abra comigo lá em Provérbios capítulo 14, isso. Provérbios capítulo 14, meu Deus, agora tem que procurar aqui o Provérbios. Já pus aqui uma Bíblia para facilitar com mais rapidez. Provérbios capítulo 14, o versículo 9 diz assim: os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Amém? Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Gente, as coisas do jeito que estão evoluindo, o mundo está evoluindo por uma grande permissividade. O mundo está evoluindo para uma grande liberdade que vai se tornar libertinagem. Na verdade, já está se tornando. Eu conheço um país, trabalhei nesse país, não vou dizer o nome porque não me interessa, em que a postura dos adolescentes é uma postura muito terrível, porque eles chegam aos 16 anos, qualquer repreensão dos pais, eles chamam a polícia. E quando eles chamam a polícia, eles são retirados das casas e são levados por umas casas que o governo tem para abrigá-los. Nessas casas, eles têm tutores. Esses tutores vão de segunda a sexta, com horário normal de expediente, e no final de semana eles estão sozinhos. No final de semana, eles acabam por tantas vezes consumir aquela coisinha que a gente não interessa falar, acabam por se fazer mal a eles mesmos, e segunda-feira, quando a tutora abre a porta, encontra aquele filme já no final, sem haver hipótese de fazer nada. Por quê? Esse jovem, esse adolescente, não quis encarar a correção, não quis encarar a disciplina. Gente, a correção, ela passa por um enquadramento que nos alinha e nos torna mais maduros. A correção e a disciplina, eles passam por um alinhamento que nos conduz a um crescimento e um amadurecimento. Olha, quando eu falo da correção, eu não estou me referindo à correção física. Não, eu estou me referindo àquelas provas que nós passamos na nossa vida, que elas nos dão uma estrutura para um crescimento maior e para uma maturidade. Por exemplo, eu com a idade que eu tenho, eu não posso ter uma atitude de adolescente, não posso dar aqueles pitis que só os adolescentes dão, não posso entrar numa de fazer bico doce por conta de alguma coisa, porque isso prefigura a uma coisa de infantilidade. Eu não posso, eu tenho já uma idade que eu devo apresentar frutos que me conduzem e me alinham à idade física que eu tenho e à idade espiritual que eu tenho. Gente, eu me converti há quase 32 anos. Eu não posso dar piti de uma pessoa que acabou agora de conhecer Jesus e não quer ir para a igreja e não bate. Não posso. E outra coisa, nós passamos pelos vales de provação, exatamente como diz o Salmo 23, versículo 5, que é para Deus colocar uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos, ungir o nosso cálice com óleo até transbordar. Uma pessoa só pode ter óleo quando você é vaso e de barro, mas não é qualquer vaso nem de barro.
tem que ter profundidade, porque se não tiver profundidade, o óleo não fica. E outra coisa, se não tiver completamente estruturado dentro das mãos, passar pelas mãos do oleiro, o azeite não fica lá. O azeite não ficando lá, o que fica? O ranço. E o que o ranço faz? Dá origem a situações que não nos levam a glorificar a Deus. Dá origem a situações que não nos levam a fazer da sua palavra o nosso testemunho. Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, dentro da igreja principalmente, quando você fala alguma coisa que a pessoa não concorda, a pessoa sai batendo pé, sai postando nas redes sociais. Gente, isso é muito para as pessoas que não têm intimidade com Deus. Quando as pessoas têm intimidade com Deus, elas aceitam a correção. Quando as pessoas têm intimidade com Deus, elas sabem que a qualquer momento Deus peneira, a qualquer momento Deus poda, a qualquer momento Deus corta. Para quê? Para que a nossa árvore possa produzir mais fruto. Porque a gente não quer ser como aquela figueira que tinha que produzir fruto, ou que tinha que ter fruto, e estava só frondosa, lindona, maravilhosa, mas não tinha fruto nenhum. Jesus o que disse? Amaldiçoou a figueira acabou por secar. Então nós temos muitas coisas na nossa vida que já a essa altura já devia estar com mais fruto, mas não está. Mas também não é por causa disso que a gente não vai entrar na disciplina do Senhor, que é para todo momento nós podermos ser achados e termos fruto. Gente, eu vou falar uma coisa, eu prefiro a disciplina de Deus nas mãos de Deus do que o abraço, o aplauso do inimigo na minha vida, porque pelo menos a disciplina de Deus na minha vida, ela vai corrigir de forma que eu não perco o céu de vista. Agora, o aplauso e a batida das costas e o elogio, ele vai fazer com que o meu ego se inflama de uma maneira que a gente fica pensando que não precisa da correção, porque olha o povo me aplaudindo, olha o povo falando, olha o povo elogiando. Gente, nós precisamos ter tanta atenção nos tempos que estão correndo, gente. Nós precisamos estar ligados no tempo que está correndo. Agora nós precisamos ver quem é que está gritando ao nosso lado. Aleluia, glória a Deus. Precisamos analisar e esperar pela terceira palavra, porque é a terceira palavra que vai discernir se aquele aleluia, glória a Deus é realmente para Deus ou é para a própria pessoa, ou é por uma atitude errada que não fez por mal, deixa estar, não, tadinha. Isso aí é um perigo. Isso aí é um perigo, é um verdadeiro perigo e nós precisamos estar atentos para isso. Nós precisamos estar atentos para isso. Olha, eu quero te dizer uma coisa, eu não quero perder o céu. Eu não quero perder o céu. Eu não vou perder o céu. Todos os dias eu me esforço, todos os dias eu analiso na minha vida. Como sou líder, eu preciso analisar a minha vida mais ou menos à luz da sombra de Davi e Saul. Eu começo a ver quais são as atitudes de Saul que eu tenho, quais são as atitudes, algumas atitudes que Davi teve que não foram muito legais. Eu começo a analisar aquilo e começo a dizer, não, aqui eu não posso entrar, ali eu não posso fazer. Por quê? Porque se eu fazer, eu vou ficar numa situação em que começo muito bem e depois termino na adivinhação. Isso aí não pode. Não foi assim como o Saul terminou. Ele começou sendo rei e terminou na adivinhação, terminou na feitiçaria. E não pode, gente, não pode. A gente precisa começar com Deus e terminar com Deus. Outra coisa que eu vou deixar aqui como dica: sabe por que nós precisamos ser corrigidos? Porque não são os bons começos, são os bons fins. Não é o bom começo, não é o começo hilariante, aplausos e tudo mais, e likes e tudo mais. Não é. É o final, como nós terminamos. Será que os likes nos levam para o céu? Não. O que nos leva para o céu é Jesus, é confiando nele, é aceitando ele como seu Salvador e é submetendo a sua vontade.
Se tu vais até ele, diz que estás cansado, ele diz que nós podemos ir até ele, que ele nos aliviará. Também temos que saber que ao permanecermos nele, nós precisamos ser corrigidos e disciplinados. Para quê? Para darmos mais fruto. Amém, querido? Eu deixo essa mensagem em 10 minutos. Você ouve, você compartilha, você passa lá, você escreve, você faz chegar essa mensagem àquele teu amigo, aquela tua amiga que você acha que precisa. Amém? Deus abençoe.